Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o padrão de projeto Memento aqui. A gente falou sobre esse padrão de projeto lá no primeiro vídeo dessa sessão aqui, que seria aquele desfazer, né, que eu te mostrei. Acho que foi o primeiríssimo vídeo que a gente fez sobre padrões de projeto aqui nessa sessão aqui. E esse padrão de projeto é basicamente isso, a gente criar backups de determinada classe, respeitando o encapsulamento daquela classe ali e delegando para outra classe fazer esse backup para a gente. Eu vou te explicar aqui como que funciona isso aqui, basicamente, mas é basicamente isso. A gente vai criar um backup de uma classe e a gente vai ter a possibilidade de restaurar esse backup dessa classe quando a gente quiser. E daí a gente poderia implementar, por exemplo, um desfazer na nossa aplicação se a gente quisesse. Beleza? Esse padrão de projeto, ele costuma trabalhar junto com o command, que a gente falou na aula anterior. Beleza? Então a gente vai ter basicamente um command tomando conta dos backups dessa classe, da classe que a gente quer fazer backup aqui, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na intenção oficial, depois a gente vê sobre o padrão de projeto e depois a gente vê a estrutura. Eu acho que na estrutura vai ficar mais fácil para você entender. Então a intenção oficial do Memento é a seguinte: sem violar o encapsulamento, isso é super importante aqui, captura e externaliza o estado interno de um objeto de modo que o mesmo possa posteriormente ser restaurado para este estado. No caso do encapsulamento é o seguinte: eu preciso delegar a tarefa de tomar conta dos backups de uma classe para outra classe. No caso aqui, essa outra classe a gente chamaria ela aqui de caretaker, né? No caso, de zelador. Isso como está descrito no livro aqui. E daí, imagine que a classe originadora, que é a classe que eu quero fazer backup, tenha vários campos privados ou protegidos dentro dela, e eu não teria acesso a esses campos fora, em outro objeto aqui no caso. Então, esse é a maior dificuldade nesse padrão. Eu tentar delegar a tarefa de fazer backups para outra classe aqui no caso, garantindo o encapsulamento da classe que eu estou fazendo o backup. Se ela tiver campo privado, esse campo privado precisa estar no backup também. Se ela tiver campo público também, todas as partes que a gente quer fazer backup precisam estar no backup para a gente poder restaurar esse backup posteriormente. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui só nos detalhes aqui desse padrão de projeto e depois a gente dá uma olhada na estrutura, que é, como eu te falei, onde você vai entender melhor isso daqui. Então, praticamente todas as aplicações implementam o Memento, aqui no caso, com a função desfazer. Então, se você tem um Ctrl Z, provavelmente aquela aplicação está implementando o Memento. A não ser que a pessoa tenha implementado isso de outra maneira, mas já tem um padrão de projeto que faz isso. Ele desacopla a responsabilidade da classe originadora, que é a classe que eu quero fazer o backup, de tomar conta dos seus próprios backups. Aqui no caso, então, se eu tenho uma classe, imagine, por exemplo, um Photoshop da vida, que toda alteração que você faz fica no histórico e você pode restaurar esses históricos. Se você tem uma classe nesse sentido, como eu te falei, que você salva essas alterações para dar a possibilidade de desfazer, geralmente não é a classe que você está usando. Por exemplo, se fosse um editor de imagem, geralmente não é essa classe que toma conta dos backups. É outra classe que vai tomar conta desse backup, beleza? Ela garante o encapsulamento e consistência nos dados do backup aqui. Por causa do seguinte, outra classe vai tomar conta do backup da classe originadora. Porém, a gente vai tentar fazer de tudo para não permitir que a outra classe que vai gerenciar os backups tenha acesso a esses dados ou possa manipular esses dados de qualquer maneira. O máximo que a gente vai permitir a outra classe fazer, que é quem vai tomar conta dos backups, é ler o nome e a data desse backup. Beleza? Vamos dar uma olhada na estrutura aqui. E isso aqui pode ser super confuso no início, mas na hora que você entender a relação entre as classes aqui, eu acho que é super simples de entender aqui, na verdade. Então, o que a gente tem? A gente tem uma classe que precisa fazer backup. Eu preciso fazer um backup dessa classe para eu poder restaurar posteriormente. E aí, o que acontece aqui? Lembra que eu te falei que eu posso ter campos privados aqui nessa classe. Então, como é que eu delegaria a tarefa de outra classe gerenciar os backups dessa classe aqui
sem ter acesso a esses campos privados aqui. É bem simples, na verdade. O que eu faço? Eu salvo esse backup de alguma maneira. Só que quem vai saber salvar o backup é a classe que eu estou pedindo. Então, por exemplo, se eu peço... Imagine que eu tenha lá o Photoshop da vida, um Image Editor, no caso. Se eu tenho esse Image Editor, quem sabe fazer o backup dele é ele mesmo, porque ele tem um acesso a todos os campos dele. Então, só tem um método lá, Save State, por exemplo, ou Save, alguma coisa, e ele vai salvar aqui o seu próprio estado. Só que para salvar esse estado, ele precisa de uma estrutura de dados. Então, a gente vai salvar esse estado dentro de uma classe. Então, essa outra classe, ela vai ser chamada de Memento, no caso aqui. Ela vai ser um snapshot dessa classe que eu estou criando. E aí, eu vou mandar os campos que eu quiser. Todos os campos eu vou salvar aqui dentro. Geralmente, esses Mementos aqui no caso, que são Concrete Mementos, né? São classes concretas aqui no caso. Geralmente, eu vou mandar tudo direto no construtor do Memento. Vou salvar isso lá no Memento, mas eu não vou ter setters para eu poder manipular esses dados. Então, somente getters ali, beleza? Esses dados de Memento vão ser read-only. Eu só salvo e não posso alterar mais, beleza? Por quê? Quando eu for restaurar os backups, esses dados precisam estar consistentes, beleza? Então, toda vez que eu chamar SaveState aqui na classe que eu quero fazer o backup, eu vou salvar isso no Memento aqui e beleza, certo? Então, até aqui tudo bem, a gente tem já a nossa classe e essa classe sabe fazer o seu backup. Ela sabe também restaurar o seu backup e a gente já chega nisso aqui, porque isso aqui vai ser um pouquinho mais complicado. Mas aqui, ó, essa classe e essa classe aqui só fazem criar o backup naquele momento, elas não gerenciam os seus backups. Então, o que a gente faria aqui no caso? A gente criaria uma outra classe, que seria a classe Caretaker, que seria a classe zeladora dos backups, e essa classe aqui, Caretaker, seria responsável por gerenciar os backups da classe originadora. Para isso, a gente passa aqui, por exemplo, um campo de Originator, que é a classe que você precisa fazer o backup, e um campo aqui, no caso, a gente pode colocar uma estrutura de dados, uma pilha aqui, no caso, para a gente salvar todos os mementos aqui, beleza? Então, quando eu chamar aqui nessa classe backup, o que essa classe vai fazer é chamar da classe originadora SaveState. E aí, esse state vai salvar um memento que vai ser salvo dentro dessa estrutura de dados aqui de mementos. Então, toda vez que eu chamar, ele vai salvar um novo memento aqui, beleza? Salvando isso aqui toda hora. Quando eu chamar aqui restore, aqui no caretaker, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai chamar da originator restored. Só que o que vai acontecer? A gente não quer, em momento algum, que essa caretaker aqui tenha acesso aos dados da classe originadora, porque ela pode ter acesso e manipular esses dados ou fazer qualquer coisa que você não queira. Então, como é que a gente oculta esses dados dessa caretaker? Ela não pode ter acesso aos dados dessa originadora aqui no caso. A gente faz o seguinte, a gente cria uma interface de Memento e a gente trabalha só com essa interface. Essa interface é o que todo mundo tem acesso. Então, por exemplo, todo mundo tem acesso ao nome do backup e a data que esse backup foi feito, mas não tem acesso ao estado interno desse backup. Daí a gente implementa essa interface com o Concrete Memento e o Concrete Memento tem o getState aqui no caso, que é o estado dessa classe Originator aqui no caso. E daí o que a gente faria aqui quando a gente fosse restaurar? Porque nesse momento aqui, ó, eu estou trabalhando com Memento. Todo local aqui eu estou trabalhando com a interface Memento, tá vendo? Quando eu precisar restaurar o backup aqui, eu vou chamar daqui do Caretaker Restore. Ele vai chamar do Originator Restore. Aqui dentro eu não vou ter acesso a getState, porque eu vou estar recebendo um Memento aqui. Aí o que a gente vai fazer? Quando a gente for restaurar aqui o backup, a gente vai fazer um typecasting. Aqui no caso, falando que essa memento que eu estou recebendo aqui, na verdade, é um concrete memento que tem o getState, beleza? Então, só quem tem acesso ao estado aqui do originator é o próprio originator. A classe memento também tem acesso ao estado, mas ela não tem setter, então ela não manipula esses dados. Porém, a classe originator aqui tem acesso a esses dados aqui, beleza? Porque aqui a gente faz um typecast e aqui a gente converte dessa interface para essa, e aí agora aqui a gente tem acesso ao get
state, beleza? Essa é uma das maneiras de você fazer isso, mas tem várias outras, tem umas 3 ou 4 maneiras diferentes de você fazer isso. Por exemplo, tem uma maneira que você usa uma classe dentro de outra classe para você fazer isso, para você garantir que somente o originator tem acesso ao seu estado. Você pode utilizar essa versão que eu estou te mostrando de typecasting, ou você pode até, no caso, usar sem essa interface aqui e criar o memento aqui e talvez retornar um read-only aqui no caso, quando você salvar esse memento aqui. Beleza? Então você tem várias versões. Eu escolhi essa versão aqui porque essa aqui é mediana. Ela não é tão restrita assim, mas também ela não é tão aberta, né, no caso. No JavaScript você conseguiria acessar, porque você não teria, até o momento da gravação dessa aula, encapsulamento em JavaScript. Mas no TypeScript vai funcionar perfeitamente aqui para o que a gente quer, beleza? Então o que a gente quer aqui é somente garantir que o estado da classe originator não vai ser manipulado no meio do caminho em nenhum momento, entendeu? Somente a classe originator tem acesso ao seu estado. Beleza? Então é basicamente isso que a gente vai fazer aqui. A aplicabilidade do memento aqui vai ser o seguinte: você vai usar o memento quando você quer ter a possibilidade de salvar e restaurar o estado atual de um objeto sem violar o encapsulamento. Você deseja implementar a função desfazer no seu sistema, né? Ctrl Z. Você deseja fazer backups de estado de determinadas classes no seu sistema. Então, basicamente isso. O que é bom e o que é ruim no Memento? O bom é que ele desacopla a responsabilidade de tomar conta dos backups da classe Originator aqui, né? Então, a gente aplica o Single Responsibility Principle, né? Quem vai tomar conta dos backups vai ser outra classe, que seria a Caretaker aqui no caso. E é bem fácil aqui salvar os backups. Você vai ver quando a gente for implementar que a gente só vai chamar um método Caretaker, por exemplo, .save, salvou o backup. Caretaker.restore, restaura o backup, beleza? Então fica bem simples trabalhar com isso aqui. O que é ruim? Como você está salvando backups de uma classe inteira, né? Geralmente o estado inteiro de uma classe, quanto mais backups você tiver, mais memória você vai consumir na aplicação. As classes geradoras precisam acompanhar as classes originadoras. Não sei se deu para você perceber aqui, mas o cliente ele tem que tomar conta da classe Caretaker, que vai fazer os backups, e ele tem que tomar conta da classe Originator. Então, qualquer alteração na Originator tem que ser refletida na Caretaker. Inclusive, você vai ter que fazer o cliente chamar o Caretaker para fazer um backup antes de fazer alguma modificação na Originator. Você vai ver isso aqui também na aula prática, beleza? E pode ser desafiador garantir o encapsulamento em algumas linguagens de programação. Então, eu não vou mencionar nenhuma linguagem específica aqui, mas várias linguagens de programação talvez não tenha encapsulamento em geral, então não tem nem public, private, nem protected, ou pode ser complicado você gerenciar esse encapsulamento em algumas linguagens de programação, beleza? A gente vai falar de TypeScript na parte prática, então na próxima aula a gente vai colocar a mão no código e a gente vai fazer isso, o código exatamente dessa maneira aqui. Só vou mudar os nomes das coisas para a gente implementar isso aqui. Então eu te vejo na próxima aula. Grande abraço!